Bom dia, abençoado. Deus resplandeça o teu rosto, te traga paz, te dê muita alegria nesse dia de hoje. A oração de hoje é para te encorajar, tirar o medo, para que o Senhor possa te dar um espírito de encorajamento para você vencer todas as barreiras que porventura possa estar na sua vida. A oração de hoje é para que o dia seja muito abençoado. E muitas vezes precisamos ter coragem para tomar decisões, para fazer determinadas coisas, para ir em determinados locais, para falar determinadas palavras para determinadas pessoas. Muitas vezes precisamos exercer uma certa coragem e autoridade. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alexandre Silva. Eu costumo sempre dizer uma frase: junto nós somos mais fortes. Se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. É bem simples, de graça, você não tem que pagar nada. E, além disso, depois que você se inscreve, o YouTube revela o seu nome para mim e eu incluo você na oração que todos os dias eu tenho feito. E aí, o que você acha? Tá dentro? Se inscreva no canal. É bem simples, é rápido. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Clica nele e marca a opção todas para o YouTube te entregar os vídeos e notificar aí no seu celular. Vem com a gente e juntos nós vamos vencer todas as batalhas que a vida possa nos permitir, né? Ela pode nos trazer uma peça, uma artimanha, uma coisa, e acaba a gente ficando encralacado, né? Então a oração, ela é o combustível para a gente ter mais forças para caminhar. Então vamos juntos. A oração da fé é a oração que pode te encorajar a vencer. Eu costumo sempre fazer esse tipo de oração. Dai-me força, dai-me encorajamento, coloca palavra nos meus lábios para que eu possa vencer essas barreiras. Você entende? E eu quero te dizer uma coisa. Olha, a Bíblia fala sobre 3 jovens. Eles são mais conhecidos como nomes pagãos, que é Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles eram hebreus e estavam numa terra alheia, a qual havia um rei chamado Nabucodonosor, que queria ser um deus e queria ser idolatrado como tal. E um belo dia ele teve uma brilhante ideia de colocar uma fornalha, sabe, no meio da praça, e começou ali a pressionar as pessoas. Quem não se curvasse diante da sua imagem, ele lançaria aquela pessoa naquela fornalha. E o medo foi se espalhando, né? E ele descobriu que havia 3 jovens que não se curvariam diante daquela fornalha, diante daquela estátua. E ele mandou chamar aqueles 3 jovens, e quando os 3 jovens chegaram, ele impôs, se eles se curvassem diante da estátua, eles seriam poupados, mas se eles não se curvassem diante da sua imagem, naquela estátua, eles seriam lançados na fornalha acesa. E aqueles jovens disseram para ele: não, meu rei, não nos curvaremos. O rei disse que quem poderia livrar ele daquela fornalha? Quem poderia livrá-los? E os jovens disseram: o nosso Deus, a quem nós reverenciamos, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim não nos curvaremos diante da sua estátua. Olha, que decisão e que palavra de ousadia aqueles jovens tiveram. Uma das coisas que me chama muita atenção é que muitas vezes a gente precisa ter uma palavra, muitas vezes de coragem, muitas vezes de ousadia até. E aí a gente se cala com medo da resposta, com medo de alguma coisa que possa acontecer. E muitas vezes a gente não experimenta o milagre de Deus porque a gente acuamos. Não estou dizendo que você tem que afrontar ninguém, mas muitas vezes Deus nos coloca em situações para provar a nossa fé.
E a gente precisa entender o momento. E para entender esse momento, eu preciso de 2 fatores. O primeiro, conhecer a palavra, pelo menos um pouquinho, para que ela possa vir na minha mente na hora da adversidade. O segundo ponto, ter uma vida de oração, porque a oração é o combustível, é onde você tem o acesso com Deus. Então é através da oração. Não foi isso que Jesus disse? Para que a gente feche a porta do nosso quarto e fale com o Pai que o oculto nos ouviria? Então, esse é o diálogo que a gente precisa ter. Não pode ser somente só uma vez aqui, a outra daqui a 15 dias. A gente precisa ter um cotidiano de oração. E por isso eu quero convidar a você a orar comigo agora, nesse exato momento, para a gente poder obter essa ousadia de entender o momento e na hora certa, e a gente saber se pôr naquele momento. Porque muitas vezes abaixar a cabeça não é a coisa mais viável. Tem vezes que a gente precisa se calar, é verdade. Mas para saber esse momento, a gente precisa ter uma vida voltada com Deus. Você concorda comigo? Então vamos orar? Eu vou botar aqui uma música de fundo para a gente poder fazer essa oração. Lembre-se, a oração, ela move a mão de Deus. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos. Senhor, Tu és o Deus do impossível. O Senhor, o meu Deus e Pai tão poderoso. Hoje eu me coloco em Tua presença para clamar com ousadia, fé e autoridade espiritual por cada vida que está ouvindo esta oração, Pai. Deus Altíssimo, Tu és o mesmo que esteve com os 3 jovens hebreus naquela fornalha ardente. Tu és o Deus eterno, o Deus que entra na guerra por nós, Pai. Tu és o Senhor, meu Deus, o Senhor, o 4º homem naquela fornalha. Meu Pai, que foi aquecida 7 vezes mais. Pai, agora eu te peço, Senhor, retira todo o espírito de medo, oh Deus de maravilha, de covardia, de pânico, de ansiedade, de insegurança, que tem paralisado, Senhor, os Teus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro que o medo não governa mais esta mente. Eu repreendo agora toda voz que grita fracasso, todo pensamento, Pai, que tenta fazer essa pessoa desistir, que caia por terra agora toda seta inflamada do inimigo, todo laço de angústia, todo espírito de opressão. Assim como aqueles 3 homens disseram ao rei, o nosso Deus pode nos livrar, mesmo que Ele não nos livre, ainda assim, não nos curvaremos. Senhor, eu oro para que essa fé se levante dentro dos corações, das mentes, Pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão me ouvindo agora e orando junto comigo nessa manhã, Pai. Senhor, que eles não se curvem. Senhor, que eles não tenham medo, que não se detenha, Pai, na opressão, meu Deus, nos pensamentos, meu Pai amados, ocultos,
que só atrapalha, Pai, pensamentos de medo. O Senhor é o Deus que nos livra de toda amargura, Pai. Ó Deus poderoso em teus feitos, entre agora nessa fornalha, meu Pai amado, de crise, nessa fornalha de diagnósticos, meu Pai amado, errados, diagnóstico, Pai, de enfermidades que não têm cura. O Senhor é a cura. Nessa fornalha de perseguição, nessa fornalha emocional, e mostra que Tu és o Senhor, que esta pessoa, Pai, sinta a Tua presença. Meu Deus amado, sinta a Tua presença, Senhor, queimando mais forte do que a fornalha ardente. Que todo medo seja derretido pela Tua glória. Ah, Espírito Santo, sopra coragem, derrama ânimo, enche de paz, de ousadia, de confiança. Que toda alma abatida receba agora o renovo, que todo coração inquieto receba agora, Senhor, o descanso, e todo, Pai amado, espírito de medo receba agora a libertação, Pai. Ah, Espírito Santo, vem, meu Pai, na vida de cada um nesse dia de hoje, nessa manhã abençoada, porque está escrito: não temos, meu Pai amado, que temer nada, Senhor, porque Tu és conosco. Não te assombres e nem te assuste, eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. A Tua palavra me garante isso, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. O medo não reina mais. A coragem, Senhor, vinda do alto, invade essa vida agora, Pai. Ah, Senhor, eu profetizo na vida do meu irmão, da minha irmã. Você não vai se encurvar ao medo, porque Deus é contigo. Você vai vencer, você vai prosperar, você vai reinar. Deus é contigo, Deus opera, Ele transforma, Ele cura, Ele renova, Ele faz milagres acontecer. O que eu preciso é somente crer e confiar que o Senhor renova minhas forças no meio da fornalha, que o Senhor renova meus ânimos no meio da adversidade, que o Senhor renova a nossa vida no meio da angústia, que o Senhor faz milagre quando todo mundo diz que não tem mais jeito. Dá força, encorajamento. Meu Pai, cria ânimo, dá motivos para essa pessoa vencer os obstáculos que estão atrapalhando, as fornalhas que estão detendo. O medo, meu Pai amado, está grande, mas a Tua palavra é verdadeira, é eficaz, é poderosa, e grandes milagres irá acontecer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus é contigo e Deus vai prosperar a tua vida. Deus vai prosperar, Deus vai prosperar, Deus vai prosperar. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Escreva aqui nos comentários. Escreva aqui. Eu creio que a minha semana será uma semana de vitória. Escreva. Eu creio que a minha semana será uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Agora, se essa palavra de oração tocou no seu coração, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar o seu like. Amém? Deus abençoe você, te dê um dia muito próspero e muito abençoado. Que essa semana seja uma semana honrada para você. Graça e paz.